Videoaula sobre bancos de dados NoSQL para a disciplina Introdução à Programação Web. A gente vai dar início ao que eu considero uma das aulas mais importantes do curso. A questão é, se você olhar historicamente como o banco de dados evoluiu, na década de 60 e 70, as pessoas estavam abertas para várias coisas. Então tinha banco de dados hierárquico, tinha banco de dados de grafos, as pessoas queriam explorar e conhecer tudo, certo? Elas queriam saber como poderiam fazer coisas diferentes. Mas o banco de dados relacional realmente é um negócio muito bem concebido. A gente estudou aqui todo ele, a gente viu como ele foi feito baseado numa estrutura abstrata, formal, em toda uma modelagem, como tudo convergiu para construir um negócio elegante, bem feito, consistente, confiável. E isso fez uma diferença gigantesca e massacrou todos os possíveis concorrentes existentes na época. Então, simplesmente a concorrência desapareceu. Tinha um ou outro que fazia uma pesquisazinha aqui e ali, mas era coisa assim quase que... E aí, por muitos anos, na década de 80, década de 90, banco de dados virou banco de dados relacional, praticamente. A gente ia para as conferências, a gente via as pessoas falando, e basicamente o que as pessoas faziam era ficar melhorando, pesquisando, refinando aquela concepção do que era banco de dados. Mas não só isso. Banco de dados era muito voltado para o que a gente chama de modelo transacional. A gente pensava em gerenciamento de dados, tá certo? Que é o OLTP, Online Transaction Process. Mas existe o OLAP, que é a parte de análise, certo? E quando a gente começou a ter um volume gigantesco de dados e aplicações diferentes, a gente caiu nesse CAP Theorem, que é uma das coisas que hoje tem sido uma chave fundamental de discussão na área de banco de dados, que de uma certa forma questiona as coisas que nós discutimos aqui, certo? O que é o CAP Theorem? O teorema CAP define que só é possível ter, num banco de dados, duas dessas três propriedades: consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Bom, primeiro eu vou explicar o que é cada letra, né, o que é cada uma das propriedades do CAP, C, A e P. Depois vou falar sobre a combinação dessas propriedades que formam o teorema CAP. E é importante você conhecer esse teorema porque quando você tiver algum projeto e tiver que escolher um banco de dados, ele pode determinar qual é o banco de dados mais adequado para o seu caso de uso. A primeira propriedade, consistência, do inglês consistency, significa a garantia de leitura do dado mais atualizado. A gente também costuma dizer que é uma consistência forte, no sentido de que quando você escreve o dado, quando você escreve a informação, todas as leituras subsequentes vão ler aquela informação que você escreveu. A segunda propriedade, disponibilidade, do inglês availability, significa que quando o sistema faz uma requisição, ele sempre recebe uma resposta. Essa resposta não é um erro, ou seja, o sistema sempre está disponível, sempre está aberto para leitura ou escrita, mas pode ser que a resposta não seja consistente, né? Ao contrário da letra C, consistency, que sempre retorna uma resposta consistente. Na disponibilidade, apesar do sistema sempre estar disponível, né, do banco de dados sempre estar disponível, a resposta pode não ser a mais consistente, e a gente também costuma dizer que ela produz uma consistência eventual, porque eventualmente a informação não está consistente. A terceira e última propriedade do CAP, tolerância à partição, do inglês partition tolerance, significa que o banco de dados ele é distribuído em vários servidores, em vários nós, e quando existe uma falha, né, uma partição, que pode ser de rede ou do próprio nó, o sistema continua funcionando e só aquela parte da informação é que fica indisponível. Ou seja, o banco de dados ele tolera falhas
né? Isso não impede que ele como um todo deixe de funcionar, somente aquela informação específica é que fica indisponível. Então nós temos 3 propriedades: consistência, disponibilidade e tolerância à partição. E o teorema CAP diz que um banco de dados pode ter no máximo 2 propriedades das 3 que existem. Isso nos leva também a 3 possíveis combinações: CIA, CIP e AIP. Os bancos de dados do tipo CIA, ou seja, consistência e disponibilidade, são bancos de dados que oferecem consistência forte, ou seja, toda vez que você escreve uma informação, todas as leituras subsequentes vão ler aquela informação mais recente, mais atualizada. São bancos de dados que oferecem suporte a transações, ACID, e também são bancos de dados que oferecem alta disponibilidade, ou seja, toda requisição que é feita no banco de dados sempre recebe uma resposta, e a resposta consistente, em função de ser CIA. Do ponto de vista de performance, os bancos de dados CIA seguem uma arquitetura shared disk, ou seja, a gente tem uma área de disco e tem os servidores que acessam esse mesmo disco, e em função disso eles sempre escalam verticalmente, eles não espalham os dados em servidores distintos. Por isso, esse tipo de banco de dados ele é mais indicado para workloads estáveis, quando você não tem muita variabilidade de sessões simultâneas, por exemplo, né? Você pode ter, em média, 100 usuários simultâneos, e você pode ter picos de 150, 200, 300, mas você não vai ter 10 mil usuários simultâneos, né? Se você precisa de escalabilidade massiva, né, se você tem grandes discrepâncias em relação aos requisitos de performance, o ideal seria usar outros bancos de dados que toleram partição, né, porque eles permitem escalar horizontalmente. Os bancos de dados do tipo CIP, assim como os bancos de dados do tipo CIA, eles suportam consistência forte, ou seja, toda a escrita que você faz, as leituras subsequentes vão ler aquela informação mais atualizada, né, tem suporte a transações, e também suporta tolerância à partição. Eles toleram partição, eles toleram falhas em nós específicos, porque os bancos de dados do tipo CIP, eles escalam horizontalmente, né, eles não têm aquela arquitetura shared disk, né, que todos os servidores apontam para o mesmo disco. Nos bancos do tipo CIP, eles seguem uma arquitetura shared nothing, porque eles não compartilham recursos de infraestrutura. Cada nó, cada servidor tem o seu próprio recurso, né, e quando existe uma falha específica de um nó, somente aquela parte da informação que vai estar indisponível. Ou seja, o CIP ele tem a consistência forte, porém ele tolera alguma falha de servidores. Significa que nem toda escrita vai ser realizada. Se uma escrita ocorrer naquele nó que falhou, ela vai falhar, né? O sistema vai retornar um erro. Do ponto de vista de performance, os bancos CIP são mais adequados quando você precisa de consistência, só que também você precisa de throughput muito alto, de muita performance e escalabilidade, porque eles escalam horizontalmente, ao contrário dos servidores dos bancos de dados do tipo CIA. E por fim, os bancos de dados do tipo AIP, eles têm muita disponibilidade, né? Toda requisição que você faz, ele sempre retorna alguma coisa, alguma informação, mas essa informação pode não ser consistente, porque como ele suporta, né, tolerância, ele tolera partição, né, ou seja, ele tolera falhas na rede, eventualmente você escreve alguma informação em um nó, essa informação não é replicada para outro nó, e se houver uma leitura nesse outro nó, essa leitura não vai utilizar dados mais recentes, né, porque eles não foram replicados em função da falha, da partição que aconteceu na rede. Então, são bancos de dados que têm muito throughput, eles escalam muito bem, né, não existe sincronia entre os nós não são síncronos, são todos assíncronos, por isso da performance deles. Será que toda aplicação web precisa trabalhar com bancos de dados onde os dados são 100% do tempo consistentes? Um exemplo de um sistema sendo usado na web que não garantiria consistência. Compra de passagem. Vamos lá. Vamos falar de compra de passagem. Você resolveu comprar passagem, certo? Então a gente está falando de sistema distribuído e eu tenho mais de uma pessoa comprando a passagem. Tudo bem? O que poderia ser inconsistente? Tem uma vaga só e tem duas pessoas comprando. Aí uma compra, só que a outra não sabe que a outra comprou ainda. Exatamente. Então eu tenho duas vagas, ou eu tenho uma vaga, uma poltrona disponível, né? E o sistema é distribuído e as duas pessoas que entraram recebem a informação, essa poltrona está disponível, né?
Só que uma delas vai conseguir primeiro, né, comprar essa passagem, e a outra que estava vendo, né, que havia disponível, na verdade, no momento não está mais disponível, mas ela continua vendo que está disponível, certo? Um outro exemplo pode ser o Facebook, por exemplo, tá certo? Vamos supor que eu fiz um post no Facebook às 10 horas da manhã e que vocês entraram no Facebook, na minha página, às 10h05. Vocês deveriam ver esse post? Deveriam, né? Se eu estou mantendo consistência, sim, porque ele foi feito às 10, tá certo? Então, se vocês não verem esse post, não está havendo consistência, certo? Em sistemas NoSQL, as garantias das propriedades ACID são substituídas pelas propriedades do Base. Essa redução de requisitos permite a implementação de sistemas de bancos de dados mais rápidos e escaláveis. Será que a gente consegue pensar sistemas de forma diferente, certo? Então, e tentar pensar que a gente pode pensar em sistemas agora que estejam preparados para o problema que a gente tem, né? Para essa questão. Então, o Base é Basically Available, Soft State e Eventual Consistency. Então, o que quer dizer isso? Bom, a gente está trocando algumas características do que a gente tinha no ACID por características do que a gente tem no Base, tá certo? Então vamos ver o que ele chama aqui como é que ele pensa o ACID, né? Que características ele acha que tem por trás de toda essa filosofia ACID que a gente estudou até agora. A consistência é forte, né? Isso a gente estudou bastante, né? A gente falou sobre consistência, como é que a gente garante ela e como é que a gente faz tudo para não ter nenhum problema de consistência. A gente falou sobre isolamento, né? Que é uma das características também do ACID, né? E o ACID, ele foi desenvolvido sobre o foco no commit, certo? Então vocês se lembram que o banco de dados ele é consistente no momento do commit, né? O commit, que é o final de uma transação, leva o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente, certo? Era isso que é, porque o commit representa a finalização de uma transação, certo? Nota que quando a gente fala foco no commit, significa que a gente não está falando nada sobre o que acontece no meio da transação, né? Enquanto a transação está se desenrolando, certo? A gente não está falando sobre isso. A gente está falando, uma vez que a transação é completada, ela leva o banco de um estado consistente para outro estado consistente, certo? Então, existe um foco muito grande nisso, né? Em a gente ter esse elemento chamado transação, né? Que às vezes pode ser uma coisa longa, pode ser uma coisa que leva tempo, e ela que garante isso. Tá? Tem a questão de transações aninhadas, que a gente não chegou a ver aqui, né? Você ter uma transação maior, uma outra transação dentro dela, e assim por diante. E ele questiona a questão da disponibilidade, tá certo? O quanto a gente consegue, dentro dessa perspectiva, garantir a disponibilidade das coisas, tá certo? Geralmente o ACID, ele é pessimista, ele é conservador. O que significa ser conservador e pessimista? Significa que eu vou tentar não cometer erros antes de que eles aconteçam. Então, quando a gente estudou todas aquelas políticas, a gente estudou políticas como 2PL, não é? Que evita inconsistência antes que ela aconteça, certo? E várias outras políticas para evitar as coisas, certo? Enquanto a gente viu que há outras possíveis políticas mais agressivas, em que você pode tentar, se não deu certo, você desfaz, por exemplo, sabe? Que é mais otimista, tipo, vamos lá, talvez dê certo. Né? Não deu certo, a gente desfaz, né?
E existe uma dificuldade enorme de evolução por causa do esquema. Então, o esquema que a gente estudou no banco de dados relacional é um ponto central do banco de dados, certo? Porque vários aspectos que a gente estudou aqui existem por causa do esquema. Por exemplo, consistência. Ela é definida sobre o esquema, né? Quando eu digo que uma chave estrangeira tem que ter uma chave primária correspondente, é porque há um esquema, certo? Então, toda a noção das coisas é construída sobre o sistema, tá? Bom, o Base, ele se propõe a ser uma coisa mais leve. E para ser uma coisa mais leve, você tem que abrir mão de coisas que antes eram muito sólidas, muito fortes no banco de dados relacional, certo? Então, por exemplo, vamos falar sobre weak consistency, ou consistência fraca, certo? Bom, eu quero que vocês imaginem novamente o Facebook, porque qual foi a consciência que se tomou sobre os bancos de dados relacionais? É claro que consistência é importante, é claro. Mas consistência é importante dependendo do contexto. Tem contextos em que consistência é mais importante e tem contextos em que consistência é menos importante. Tá certo? Vamos pensar sobre transferência bancária. Uma pessoa faz uma transferência bancária. É importante a consistência? O que vocês acham? É importante? Ou é de boa assim? Ah, de boa, sei lá, eu transferi, mas sei lá, se eu estiver em outro lugar lá, não precisa dizer naquela hora que o cara transferiu. É de boa isso? Seria uma fonte excelente de fraudes, né? Então, transferência bancária é fundamental a consistência. Forte. Eu não estou nem falando forte, é fundamental, né? O sistema de banco não vai deixar eu sacar dinheiro se não houver consistência de saber quanto tem na minha conta. Não pode ser assim, vamos fazer um cálculo aproximado de quanto André tem na conta. Não tem isso, né? Concorda? Não tem. Então tem que ser consistência forte. Então, ele é a CID. Mas, se eu coloquei um post às 10 horas da manhã, e você entrou às 10h05 no Facebook, e você não ver o meu post, é o fim do mundo? Não, concorda? Não, sabe? Entendeu? É o contexto. Eu não preciso ter consistência forte. Eu não preciso. Quando eu chamo de consistência fraca, não quer dizer que ela é falha, certo? Ela é fraca. Ou seja, em algum momento você vai ver o post. Você vai ver. Vai ter uma hora lá que você vai entrar. Você vai ver o post, certo? Mas não precisa ser na hora que eu pus o post lá, tá? Porque não é importante. Para o Facebook, é mais importante o item seguinte: disponibilidade primeiro. Ou seja, ele se pergunta, será que é mais importante eu responder para o cara na hora e dar lá o painel na hora, ou manter a consistência? Porque ele pode dizer, não, vou manter a consistência, aí quando o cara abrir o Facebook, eu vou dizer, aguarde 15 minutos. Aí fico girando uma bolinha naquela modelo Windows 10 assim, para fazer a consistência, né? Aí daqui a 15 minutos eu mostro tudo exatamente na hora consistente como estava e perco o usuário, certo? Porque ele não quer isso. O cara não está fazendo transferência bancária nem compra de... Sabe, o cara está só querendo ver a vida dos outros, galera. Sabe, tipo, a foto do cachorro do vizinho. Pô, pelo amor de Deus, se eu não ver hoje, eu vou ver amanhã. Se eu não ver a foto do cachorro do vizinho, não vai mudar a minha vida. Então, disponibilidade primeiro. Eu entrei porque eu quero ver agora. Ponto. Certo? Nota. E isso é muito, muito importante que vocês prestem atenção. Isso serve para diversos contextos, mas não para todos. Isso não é a solução dos problemas. Isso é uma solução para vários problemas modernos que estão aí agora. Tá? Não é tudo. Não, agora tudo vai ser assim. Não, não vai ser tudo assim. Não vai. Pelo amor de Deus, né? Tem um monte de coisa que não vai ser assim. Certo? Todo mundo está entendendo a ideia do Base? Certo? Então, note, isso depois vai mudar e a gente vai estudar isso aqui
a forma como você pensa os bancos de dados. Você vai começar a mudar tudo. Porque você diz, não, peraí, então eu quero isso, eu quero aquilo, como é que eu vou repensar os bancos de dados? E é isso que está por trás do NoSQL. Mas André, o que é que o diabo, o que é que o raio do SQL tem a ver com isso? É porque o SQL virou o símbolo do relacional. E de toda a política, de toda a construção, de todo o universo que foi construído por trás dele. E quando eu falo NoSQL, eu estou falando, há uma outra forma de pensar as coisas, né? E aí é por isso que é disso que a gente está falando, certo? Melhor esforço quer dizer o quê? O melhor esforço quer dizer que ele vai tentar te dar a melhor resposta possível que ele tem naquele momento, certo? Então vamos falar sobre o melhor esforço. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, porque eu já passei várias vezes. Vocês já passaram por essa experiência no Google, que vocês buscam uma palavra, ele te mostra que tem 5 abas, 5 negocinhos, aí quando você chega no terceiro, acabou? Já passaram por isso? Não? Não? Só eu que passo do primeiro, né, eu acho. Eu e mais uns 3 aí. Uns 3 aqui da sala. Não? Você nunca foi pro próximo, né? Não? Não? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Por que isso acontece? Hã? Não, não é isso. Hã? Ele achou a resposta, mas não pode mostrar? Não, não é isso. Não é isso. Vamos lá, estou gostando da resposta. Vamos lá, ninguém imagina isso? Ninguém sabe por que ele faz isso? Ele imagina que só eu e mais os 2 vão fazer, né? E ele não tá nem aí. Ah, dane-se, deixa o cara. Por que que o Google faz isso? Eu não sei se ainda faz, mas eu já passei várias vezes por essa experiência. Por quê? Hã? Pega dados antigos? A minha pergunta é a seguinte. Você fez uma consulta no Google, tá certo? Foi lá e escreveu um negócio lá, tá? Aí o Google te diz que tem 357 páginas, certo? Ele precisa naquela hora, naquele momento, resgatar os dados das 357 páginas? Precisa? Não, né? Ele só precisa resgatar quem? A primeira, concorda? Como é que ele sabe que tem 357? Se ele não vai resgatar, como é que ele sabe? Hã? Ele faz uma aproximação. Ele não precisa ter a resposta exata, porque é assim, ó. Vamos pensar o meu caso. Apareceram 5. Quando chegou na terceira, acabou. Nunca mais vou usar o Google, esse miserável. Ele me disse que eram 5, isso eram 3. Isso é uma traição. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Provavelmente porque eu vou ser um dos poucos que vai chegar naquela aba lá. A maioria não vai nem chegar. Se eu chegar e acabar, eu vou dizer, ops, puxa, o Google tinha dito que eram 5, mas eram só 3. Ah, tá bom. E aí pronto. Who cares? Entendeu? Aquela aproximação já é boa o suficiente para me dar uma ideia. Né? É uma aproximação para dizer, ah não, só tem 2 páginas sobre isso ou tem 1000 páginas sobre isso? É uma aproximação para você ter uma ideia mais ou menos de quanto ele tem daquilo ali. Tá certo? Então o que o Google faz? Ele faz o melhor esforço naquele momento para te dar uma resposta em tempo aceitável. Tá certo? Para ele te dar uma resposta rápida. Tá? E o melhor esforço aí quer dizer que ele vai te dar o que é possível e suficiente no tempo que ele tem para aquele resultado. Tá certo? Então, aí vem o próximo item, né? Respostas aproximadas estão ok. Certo? Você pode dar né? Você pode dar uma resposta aproximada. Tá certo? A gente não teve muito tempo de estudar uma coisa interessante, que foi aquela parte que eu mostrei para vocês do RDF. Né? E depois tem a parte de ontologias, e aí você estuda sobre as ontologias, como é que elas se relacionam. E aí você vê que nas ontologias tem uma coisa que é interessante, que é você não tem a consistência forte dos esquemas como tem o esquema relacional. E às vezes você tem que fazer uma aproximação, ou você tem uma coisa mais ou menos, às vezes você tem até conflito de coisas.
E quando isso começou a ser trabalhado na área de banco de dados, as pessoas perguntavam, pô, mas se eu não tenho a garantia que o esquema tem, por que eu vou usar essa abordagem? Né? Aí, a resposta que eu vi uma vez numa conferência, o cara falou assim, olha, quando você escreve uma coisa no Google, ele não está te dando nenhuma garantia de que aquilo é exatamente certo, ou que só existem aquelas páginas, ou que só tem aquele resultado. Ele não está te dando isso. Não é? Nem por isso o Google deixa de ser muito útil. Certo? O que mostra que o melhor esforço, as respostas aproximadas, elas fazem parte desse novo universo. Tá certo? Porque no fundo o que vocês vão perceber é que é assim como funciona o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro funciona assim. Então, se vocês um dia lerem um livro chamado Think Fast and Slow, alguma coisa assim, Think Slow and Fast, foi o cara que ganhou um prêmio Nobel, eu acho que de economia. Ele fez um estudo sobre como o nosso cérebro toma decisões aproximadas, certo? Para mostrar que a gente tem dois tipos de pensamento, um pensamento chamado rápido e um pensamento chamado lento, que é o slow. E o pensamento lento, ele é como um banco de dados relacional, ele é como a CID, certo? Você pensa as coisas racionalmente, passo por passo, para resolver um problema. Por exemplo, quando você está resolvendo a minha prova, você está no slow. Certo? Agora, quando você vai atravessar a rua, você aplica o modo fast. Certo? Você não pega cada carro que está vindo de lá, tenta calcular a velocidade aproximada, bota uma equação, a velocidade que eu vou atravessar a rua, a distância, a inclinação do sol nesse momento, velocidade do vento, você não vai fazer isso, senão você não vai atravessar a rua. Certo? O que você faz? É aproximado. O cérebro olha, faz uma aproximação e diz, dá para passar. Vai que dá, né? Você já viu essa piada? As últimas palavras pessoas falam antes de morrer. É sério, na internet. Aí tinha um assim, vai que dá. A outra é, tá vendo que eu sei, qual é? Tá vendo que eu consigo trocar a lâmpada sem o chinelo, sei lá, uma coisa assim. Tem umas coisas assim. As últimas palavras que as pessoas falam antes de morrer. Bom, mas isso é como a gente faz o nosso raciocínio. A gente toma decisões no dia a dia, o tempo todo, baseado em aproximações, tá certo? E a gente está aprendendo que na área de gerenciamento de dados, isso também é importante. Coisas aproximadas, decisões aproximadas, recomendação. Recomendação é uma resposta aproximada, concorda? Eu estou dizendo que provavelmente você vai gostar desse livro. Não é uma resposta exata. Eu usei o quê? Eu usei dados ali para dizer, tudo indica que esse livro aqui é o livro para você. Uma resposta aproximada. Tá? Agressivo, né? Ou otimista. Ele vai ao contrário do conservador. O que é ser agressivo? É que nem sempre dá. Vocês devem se lembrar, quando a gente estudou os protocolos, tu fez o lock, não sei o que, que aquilo, para implementar, meu amigo, trava todo o sistema. Não, se eu tiver o lock, o outro não pode pegar o lock, não sei o que, é pronto, aí fica toda coisa. Você vai fazer um negócio, aí fica muito pesado para os dados. Então, o que é otimista? Otimista é, de boa, cara, vai gravando aí, manda lá, vai gravar aí, vai gravando aí. Aí chega uma hora que dá alguma coisa errada lá e você vai ter que dar um jeito de dar uma melhorada. Isso é otimista, cara, tudo de boa, vamos lá, galera, tá de boa. Certo? Eu acho que, por exemplo, reserva de passagem, o negócio de passagem aérea tem um pouco desse negócio meio otimista, assim, né? Que é otimista que depois você se ferra, né? Porque ele vai... de boa, tem passagem aí, tem cadeira pra todo mundo, vamos entrando aí, vamos reservando aí, vai lá, tá, agora bota teu cartão de crédito. Aí chega uma hora que ele fala, dá algum problema lá, já viu isso? Eu já passei por isso, cara. Dá um negócio lá, não sei o que, a cadeira não tá mais lá, o preço é outro. Eu falei, pô, o que é isso, cara? É isso aí. O cara vai lá, agressivamente, vai. Pô, eu tenho que fazer. Pensa se um sistema de reserva de passagem aérea não fosse otimista. Eu tenho só uma poltrona e tenho 15 pessoas que querem essa poltrona. Então, mestre, eu sou um cara consistente, ok? Então, você vai ficar na fila, ficar todo esperando aqui, enquanto esse cidadão está aqui decidindo. Sim, não, sim, vou, não. Não, mais para frente agora, não, lá de trás. E fica os 14 lá esperando. Isso não existe. Não existe.
Ele dá a ilusão para todo mundo que todo mundo tem aquela cadeira. Esse é otimista. Bora para frente. Vai gerar uma inconsistência? Vai. Porque vai ter gente que vai entrar no processo de comprar passagem e depois a cadeira não está mais lá. Certo? Bom. Simples. O que é simples? Isso a gente vai dar uma olhada aqui, a gente já viu, né? Se a gente relembrar o que a gente passou, XML, quando a gente estudou que tem XML esquema, concorda? Mas a gente estudou que a gente pode usar o XML sem o esquema, se a gente quiser, né? Dá para usar. Grafos que vocês viram com a Luana e o Fagner no laboratório, não tem esquema. Tem. Acabou. A gente falou um pouquinho sobre, na aula passada, sobre RDF também. A gente viu que tem a possibilidade de a gente fazer uma coisa tipo classes, etc. Mas não é aquele esquema rígido como a gente viu no banco de dados, tá certo? E eu vou mostrar exemplos de banco de dados, chave e valor. É uma chave e um valor. E aí te vira. Você faz o resto. Então, os bancos de dados mais simples. E isso é uma coisa que tem incomodado muito a comunidade de bancos de dados. Porque tem muita gente que acha que não. Que se você deixar a coisa mais simples, você vai devolver para o programador, para os caras que desenvolvem, todo o trabalho que a gente desenvolveu por muitos anos para ele não ter que fazer. Certo? Eu quero que alguém me lembre um exemplo que eu dei em sala de aula sobre esta história do simples. E foi recente. Um exemplo contundente. Pô, gente, assim vocês partem meu coração. Vocês não lembram? Eu achei tão legal o meu exemplo. Tem alguém que lembra, vai. Tá, eu vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Foi na aula passada. Melhor do que essa dica. O Hadoop? Hadoop! Oi, Stephanie, hoje você está mandando bala. O Hadoop. Por que o Hadoop? Porque quem decide como vai ser implementado, como montar as máquinas, é a pessoa que está fazendo, não é o... Exato. Então, o Hadoop é um exemplo disso, certo? Para quem não. Vamos lembrar o que eu fiz. Eu passei 1h30 falando de banco de dados distribuído. Esquema distribuído, transação, não sei o quê, como é que o cara... E eu falava o quê? Transparência, né? O cara vai fazer uma consulta SQL e ele não quer saber como vai ser respondido. O banco de dados vai fazer, vai distribuir, vai pegar os pedaços, vai fazer aqui e vai responder. E foi isso que a comunidade de bancos de dados desenvolveu durante anos e anos e anos e anos. Só que isso é muito pesado. Certo? Então, se você pegar uma estrutura grande, como o Facebook, um negócio desse, se você tentar fazer isso, cara, não dá. É difícil de distribuir nas várias máquinas, tá certo? Então, hoje tem muita coisa que a gente viu no Hadoop, que é, você tem várias CPUs pequenas, com uma estrutura Slim lá, com HD, e você vai pegar os seus dados e vai pulverizar ele em um monte de CPUzinha, que vai ficar fazendo... Aí depois junta tudo. Aí entrega. Pá! É essa a ideia moderna. Você entendeu? Não é aquele carão assim, aquele elefante. Aí eu vou processar isso, eu vou distribuir. Então, é assim que as pessoas estão pensando. E por mais que você goste ou não, está acontecendo. As pessoas estão fazendo assim. Estão indo, sabe? Eu assisto palestra dos caras de banco de dados, que o cara está sofrendo de dor, dizendo, meu Deus, tudo que a gente fez, eles estão jogando fora, então começando tudo de novo. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando você vê os caras trabalhando com Hadoop, mas eu vou mostrar outras coisas aqui. Você volta, por exemplo, eu vou mostrar a chave, banco de dados chave-valor. O que você tem? Uma chave e um valor. Mas e o esquema? Não tem. E não sei o que? Não tem. E isso? Não tem. Não tem. Como não tem? Não tem, quem é que vai fazer tudo isso? O programador. Aí a gente achava que cada vez tem menos trabalho pra gente, aí voltou tudo. E agora a gente tem que fazer mais trabalho de novo. Certo? A gente vai ter que aprender a programar direito, diferente, fazer diferente. Né? Isso é ser simples. Mas simples não é pra gente, é pra máquina. É mais simples.
os bancos têm que ser mais simples para poder distribuir, para poder crescer rápido, para poder atender rápido, para poder ser leve, é mais simples. Os esquemas, as formas de desenvolver o sistema, é tudo mais simples. E é mais rápido. É mais rápido e é mais fácil de evoluir. Certo? É mais fácil de evoluir. Por quê? Por causa da leveza. Certo? Se você pegar um sistema como o Hadoop, ele é tão simples. São nós. Ele não fala nem no conceito de banco de dados, são arquivos distribuídos. É só um arquivo. Eu abro o arquivo, acesso os dados e entrego. Acabou. Ah, onde está o esquema? Não tem. Ah, onde está o esquema? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Pronto, acabou. Certo? Aí isso é muito simples. Aí você distribui. E aí é fácil de evoluir. Ah, eu quero botar o dobro de máquina. Tá bom, põe o dobro de máquina. Tranquilo. Certo? Entenderam? Então, o princípio do PACE, ele realmente vai numa direção contrária a muitas das coisas que a gente aprendeu aqui. Por que isso é necessário? Porque isso faz parte da cultura chamada NoSQL. Porque a gente precisa disso. E só. E ninguém tem uma resposta melhor. As grandes empresas, as grandes corporações, as grandes soluções têm usado isso. E ponto. Independentemente das duas propriedades do teorema CAP que um banco de dados garante, ele pode ser classificado ainda em 4 categorias: bancos de dados baseados em tabela, pares chave-valor, documentos e grafos. Por exemplo, o MongoDB e o CouchDB são ambos bancos de dados baseados em documentos, mas o MongoDB garante consistência e tolerância a particionamento, enquanto o CouchDB garante disponibilidade e tolerância a particionamento. Vamos começar a falar, relembrar um pouquinho sobre bancos de dados relacionais, aqueles que nós utilizamos relacionamento entre tabelas. Uma das coisas que é importante, quando estamos trabalhando com bancos relacionais, é definir as formas normais. Por exemplo, a segunda forma normal diz que todos os campos não-chave devem ser uma função da chave. Então, para isso, eu analiso a primeira tabela, a segunda, e eu crio, então, 2 tabelas se relacionando. Um outro conceito é a Key Value, onde nós podemos aplicar isso em bancos de dados relacionais e também NoSQL, como é o caso do HBase, que é o banco do Hadoop. Você veja na primeira tabela, onde nós temos 2 linhas com a mesma primary key, ou seja, eu tenho 2 linhas sobre a mesma pessoa, no caso aqui Maria Cunha. No HBase eu terei uma única linha onde eu terei todas as informações relativas a Maria Cunha. É o que diferencia esses bancos de dados. Um outro banco de dados importante são os orientados a documentos. Então, esse é muito bacana porque você pega formatos já existentes, como os formatos de transferência de dados, como o XML e o JSON, e você consegue indexá-los utilizando as Key Values, mas coloca esse conteúdo dentro de um registro do banco de dados NoSQL. Então, isso te dá uma enorme flexibilidade para você tratando com diversos formatos. Um outro tipo de banco de dados são os chamados orientados a grafos, onde nós temos os conceitos de vértices e de arestas. Os vértices, no caso do nosso exemplo aqui, a Maria, o Antônio José, o livro, e as arestas são esses links que são direcionados. O bacana aqui é que eu consigo colocar um atributo para essas arestas, o que vem a facilitar bastante a descrição dos casos de negócios, principalmente esses novos.